Boa noite a todos, né? Nós estamos gravando mais esse encontro e hoje aqui a nossa ideia eu quero dividir em dois momentos, acho que seria mais simples. Primeiro, eu preciso dizer assim, em poucas palavras, o que eu pretendi com essa estruturação da disciplina e o porquê de ter escolhido esse formato. E segundo, que é como a disciplina ela é totalmente aberta, é isso que eu quero mostrar. Então, na segunda parte é ouvir, né, de cada um como a gente pode ir trabalhando essa disciplina para que ela ganhe assim um caráter universal e impessoal, né, e que possa ser conduzida tendo um eixo comum pelos professores e pelos colaboradores que vão estar trabalhando com a gente. Então, primeiro, eu quero falar em poucas palavras. Eu acho que, espero que vocês tenham tido oportunidade de dar uma primeira olhada assim, no material da primeira aula, em especial no vídeo que passou no evento da UFRJ, né? Porque, como existe aquela interação minha com a professora Cecília e com o Rodrigo, a professora Cecília também é uma das pioneiras na UFRJ em trazer essa matéria para cá. Então, ali a gente percebe a história e como essas reflexões vieram acontecendo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse formato que eu escolhi, ele privilegia uma ideia que é o seguinte, que é você só pode tratar com propriedade daquilo que você, de alguma maneira, está vivendo, né? Então, com todas as suas dificuldades, ou com todas as experiências que você vive naquele processo, é isso que vai constituir também a disciplina, porque ela não pode ser uma disciplina teórica, nesse sentido, ou seja, ela não é dissociada de forma alguma da prática. Yoga é prática, e essa disciplina em especial, ela fala de uma coisa que é viva, que eu preciso estar vivendo, né? Então, se eu estou vivendo isso, às vezes eu vou falar da minha própria experiência, porque do meu próprio contato com, às vezes esse sistema a gente pode chamar de coração, né? A gente chama de doutrina do coração, mas é quando eu faço esse próprio contato com a minha própria essência, ou então essa experiência, ela que é universal. E todo o resto são nomes culturais, né, que as diversas escolas vão dando de acordo com as diferentes crenças, diferentes pontos de vista e tudo mais. Mas existe, isso que eu queria deixar claro, um eixo comum. E que se eu vivo esse eixo comum, né, se eu passo isso para a turma, né, a turma, cada um deles vai seguir o seu caminho de acordo com a sua vocação, sem necessariamente seguir o nosso caminho. Mas o modo com que eu vivo o meu caminho, ele tem que ter esse lado que deixa cada um perceber a potência que é você encontrar esse lugar. Então, acho que ficou claro, depois eu queria ouvir um pouco de cada um, mas que quando eu faço essa experiência, né, de mergulhar para dentro de mim mesmo, isso não é só teórico. Se eu estou realizando esse processo, isso que eu tenho que fazer para chegar para os alunos. E é a partir daí que eles vão interagir com a gente e vão se colocar falando de todas as tradições e tudo mais. E para que a gente mantenha essa linha de diálogo com todos eles,
precisava dessa espinha dorsal. Por isso que eu disse que a espinha dorsal, eu pesquisei um pouco e procurei fundamentar, para que desse um caráter universalista, mas, ao mesmo tempo, histórico e filosófico. Né? Então, tem uma espinha dorsal. E tem que ser simples. Eu até brinquei, então, na minha formatação, eu pus lá 6 metáforas, 4 mantras, né? Mas a verdadeira espinha dorsal, eu posso dizer que são 3 metáforas. Né? Que é a metáfora dos 2 pássaros, essas 2 vozes que a gente tem, que é a metáfora do cisne, que é a metáfora da respiração, e a metáfora da Bhagavad Gita, que é todo o diálogo desses 2 pássaros, onde a própria quadriga representa o corpo humano. Então, com essas 3 metáforas, eu dou conta de toda a disciplina. E aí eu percorri os Vedas, as Upanishads, a Bhagavad Gita, o Yoga Sutra de Patanjali, o Ashtanga. E aí eu estabeleci o diálogo com o budismo, com a via óctupla, com todo o reto agir, né? Com o reto pensar, essas características do budismo. Então, a ideia da disciplina era essa. E isso tem que ser... Basta isso, em pouco tempo. Agora, todos os nossos palestrantes, colegas, mesmo nós, quando a gente for entrar em sala de aula, a gente tem que estabelecer esse diálogo. E aí, por exemplo, o professor Mário, que está aqui, né? Quando ele for ilustrar uma aula do curso, que pode ajudar muito, ele vai conduzir uma prática de meditação. Daqui a pouco ele vai poder dizer como é essa prática, segundo a escola de Sri Aurobindo, que também se vale dessa coisa muito rica, que é o coração. E Sri Aurobindo valoriza a mesma palavra que eu estudei, que é a Shraddha, né? Ele tem um carinho muito especial por isso, e pela própria Bhagavad Gita. Então, isso já facilita. Mas aí, por exemplo, a Marta está fazendo o estudo de Hatha Yoga, ou do Ashtanga Yoga, ou do Yoga de Patanjali. Então, ali, você vai encontrar uma definição do que é dhyana, do que é samadhi, do que é pranayama. E perfeito. E quando eu posso referir isso a esse trabalho, está tudo certo. Agora, a única coisa que eu preciso para que a turma, o que eu senti, assim, ainda mais que é um nosso grupo, CCMN, né, é diferente se eu tivesse numa faculdade ou de humanas, ou de alguém relacionado aos estudos do Oriente, onde você vai ter uma linguagem técnica, e você pode ter certos pré-requisitos para a pessoa chegar à disciplina. Mas, no nosso caso, como ela é sem pré-requisito e tem que atingir todas as camadas, né? O que dá credibilidade para a disciplina é o aluno perceber que nós, enquanto praticante de meditação, a gente alcançou algumas coisinhas que a gente está propondo para eles, que eles alcancem também, mostrando como isso é benéfico. Então, eu preciso fazer esse exercício de conexão com o meu ser, né? De conexão, como a gente vai ver aqui ao longo das outras aulas, né? Passar uma certa calma que contagia, né? Que é aquilo que vai por... Você começa a respirar num ritmo de um jeito que passa uma certa paz, e daqui a pouco você percebe que a classe entrou naquela paz. É isso que precisa. Então, por exemplo, às vezes pode acontecer. Eu lembro que um menino, vou dar só esse exemplo, chegou no período final, ele ia apresentar o trabalho, ele era muito bom. Mas aí ele estava todo ansioso, porque ia apresentar o trabalho, era a primeira vez que ia conduzir uma prática de meditação, estava com expectativa como a turma ia reagir, se aquilo ia sair bem, né?
E aí eu percebi que ele estava super bem preparado, mas corria o risco ali da coisa não andar bem, né? Esse menino estava ali, ele ia conduzir a prática, ele estava ele mesmo assim ansioso, né? Falei, peraí, o que que nós? Aí eu falei, pera um minutinho antes de você começar. O que que nós estudamos aqui nessa disciplina? Primeira coisa, ó, esquece tudo. Esquece o que você veio fazer, esquece a turma, esquece a classe, esquece todo mundo, esquece tudo. Ó. Primeira coisa, se conecta com você mesmo. Né? O que a gente treinou aqui? Respira e percebe. Olha para as pessoas e deixa elas ficar te olhando como quiserem, se estão ansiosas. Você vai estar simplesmente estabelecendo uma faixa de respiração que te tranquiliza, vai estar observando essas pessoas, né? Com os desequilíbrios que elas trouxeram, cada uma vindo do seu mundo, cada uma vindo do seu lugar, uma já pensando na hora do almoço, a outra querendo pegar o celular. Então, toda aquela bagunça estabelecida, mas nós já demos as coordenadas, que é isso que a gente quer controlar. E aí você, com a respiração, você está testemunhando tudo isso, está entrando naquele lugar. Sem perceber, quando você se acalma, e você olha para as pessoas de um tal jeito, e as pessoas começam a olhar para você, começa a ver o fenômeno de sincronicidade, né? Você vai perceber as pessoas entrando na tua faixa de respiração. Quando isso começa a acontecer, aí você começa a falar, né? Então, para fazer isso, a gente tem que ter vivido um pouco e ter levado isso a sério na nossa vida. Quando que isso funciona? Isso funciona se essa disciplina não é só algo que eu faço por obrigação, mas isso é a minha vida, né? Então, como eu vivo isso? Se eu acordei de manhã, eu estou o tempo todo buscando realizar isso, quando chegou aquela situação nova, que teoricamente está me tirando desse lugar, né? Eu simplesmente me entrego ali, e a energia que eu produzi durante o meu dia, aquele esforço de disciplina que eu realizei, é o que naquela hora vai me garantir para que eu ganhe credibilidade frente à turma. Aí o menino, quando foi começar a sua prática, né? O que acontece? Ele mesmo, como foi ficando no estado de paz e de relaxamento, ele induziu os colegas a entrarem naquele estado com ele. E a experiência foi super bem sucedida. Então, nós aqui, enquanto, vamos dizer assim, os facilitadores, os professores dessa disciplina, o compromisso que a gente tem que ter é com a verdade e com a honestidade da nossa experiência, com a autenticidade da nossa experiência e dos alunos, que vão ter percepções diferentes. Então, nessa primeira aula, né, eu nem lembro o que eu falei no vídeo de abertura. Agora, eu lembro lá que no Festival do Conhecimento, eu estabeleci aquele diálogo com a Cecília e com o Rodrigo, né, e que ali nós estabelecemos alguns olhares distintos, e onde eu procurei mostrar, segundo eu entendia, que existia esse fio universal que possibilitava a construção dessa disciplina de uma maneira única, universal, científica, né? Que ela considerasse, abarcasse a história de todas as outras tradições, ela contemplasse isso. Então, a primeira aula começou a encaminhar para isso. E como a gente se prepara para viver essa experiência. Então, só o que eu quis falar foi isso, assim, né? E se cada um teve a oportunidade de assistir a aula, aí eu precisava agora duas coisas.
que agora eu vou passar a palavra para vocês. Esse formato, ele está evoluindo para uma coisa definitiva, porque ainda está assim em processo, né? Work in process, como a gente brincou. Então, é do nosso diálogo, desse amadurecimento, que vai surgir a disciplina de uma maneira mais bem assentada. E em novembro, agora, ela vai ser oferecida de novo. E eu já pedi lá para o pessoal do núcleo de computação para reproduzir a disciplina para esse semestre novo. Eles vão copiar tudo lá. Só que essa cópia que está lá é um rascunho, porque em função dessa nossa interação, dependendo do que a gente for discutindo, a gente já vai lapidando lá para que em novembro ele ganhe esse formato com as contribuições nossas, para que assim, gradualmente, né, vocês também vão chegando à disciplina e eu possa gradualmente me afastando. Então, como eu já abri o AVA e as pessoas já tiveram acesso, o que eu queria agora é ouvir um pouquinho como foi para vocês, se colocando inclusive no lugar do aluno que acessou aquele material, que eu sei que podia ser até um pouco denso, complexo ainda, mas como é que foi a experiência de ter esse material e como vocês sentiram, né, com relação à disciplina, como é que a gente pode propor para que seja essa primeira semana lá em novembro, né? Então, porque esse primeiro momento, a gente refletindo sobre isso, vai estar preparando também as reflexões depois, daqui a pouco, segundo, terceiro, quarto encontro, para a gente pensar, vai nascer naturalmente a ideia de fazer um grupo de estudos nossos, a ideia de convidar pesquisadores de outras áreas para fazer uma área de estudo, fazer um evento, como a gente pensou, com palestrantes, ciência e espiritualidade. Todas essas coisas vão surgir naturalmente. Inclusive um grupo de leitura, assim, para tirar certas dúvidas, certos textos, assim, que pode servir para fundamentar a disciplina, ou mesmo esse eixo central que foi baseado no livro blog, ou nessa ideia, né, de como esse link mente e coração, né, que é a partir do coração, né, define a meditação. Então, a ideia toda é que isso vem quando acontece esse diálogo do coração, né? Então, eu não sei se foi muito claro, não era a ideia hoje, porque vocês estão tendo acesso ao material da primeira aula, e, na verdade, era ver como essa aula, como vocês viram o material dessa aula, como ela tocou e como é que a gente pode discutir sobre ela. Então, eu queria que cada um comentasse assim, como é que foi essa experiência de acessar esse material do AVA inicialmente, né? Eu não sei quem que gostaria assim de dizer, porque nós estamos fazendo uma coisa nova. Eu não queria que fosse no formato antigo que já existe. Tudo isso que a gente quer, que eu me proponho a fazer aqui com esse grupo, na verdade já foi feito para o Mindfulness. O budismo preparou esse caminho e aceitou isso de uma maneira sólida nas principais universidades do mundo. Mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa pioneira, talvez com um olhar assim até mais interessante, porque vai às origens da disciplina, e ainda que sendo poucos com essas reflexões. Mas a ideia é essa, a gente construir o mesmo percurso, até que a disciplina nasça, né? Que ela nasça de fato. E ela nasce do diálogo, na nossa interação, né? A professora Ana Márcia é professora de Hatha Yoga, é especialista nos Yoga Sutras de Patanjali. A Marta está fazendo aulas e cursos de Hatha Yoga, né? O Fratani já tem experiência com isso que a meditação nos propõe a alcançar, né? Que é esse sentimento intuitivo que te conecta com o coração e que te revela o mundo como sagrado, te coloca nesse estado de consciência diferente.
onde o mundo se apresenta de um jeito diferente, e aí a gente percebe todo as coisas sobre um outro olhar, né? E quando a gente for fazendo as próximas aulas, a gente vai ter esse sentimento do que é o programa e do que amarra, o que dá liga com esse programa. Porque é como se nós fôssemos pensar, quando eu falei que é a espinha dorsal, pode pensar também que é igual um colar. Eu preciso de um fio que passe todas as pérolas. Uhum. Isso que você me apresenta são as pérolas. Tem essa Tá. palestrante. As várias pérolas são independentes, mas precisa um fio que deliga tudo isso. A minha única preocupação com a disciplina é apresentar o fio, que eu chamo a espinha dorsal. Uma coisa que possibilite que cada um dos especialistas, cada um com a sua contribuição, seja ele mesmo uma pérola e os seus convidados uma pérola, que eu vou construir esse colar. E tudo faz sentido porque faz parte de um mesmo colar, né? Então aí funciona bem. No sânscrito a gente chama isso de sutratma, né? Que é esse fio que atravessa, dando liga a todas as coisas. E a ideia da disciplina ter essa espinha dorsal é exatamente isso, dela permitir o contraditório, dela estar aberta para isso. E por isso que o segredo que ela estimula nessa espinha dorsal é aquilo que depois, daqui a pouquinho, o Fernando Fratani vai poder falar com propriedade, que existe aí uma certa diplomacia em a gente apresentar distintos olhares, distintos saberes, né? Onde esses saberes dialogam, embora sejam contrários e contraditórios, mas eles não são dissonantes no sentido de ter uma discordância absoluta, porque aí a disciplina dorsal ela faz essa mediação. Todo o meu compromisso com aquelas poucas coisas, conseguir manter isso, ela vai se enriquecer muito, porque todos os olhares podem ser contemplados dentro dela, né? Então, não sei se eu respondi a Ana Márcia. E a contribuição da Ana Márcia, é claro, ela tem o olho clínico, que, como ela bem disse, né, já dirigiu a instituição de yoga, ela já deu aula de yoga, conhece muito bem o conteúdo. Então, o rigor de que uma coisa de qualidade está sendo oferecida passa por ela, né? Então, ela acompanhando a disciplina e refletindo com a gente, eu sei que isso vai estar sendo garantido também, né? Cássia. Eu queria falar umas palavrinhas também por causa do horário, que eu sei que está todo mundo preocupado também com esse horário. Primeiro, é importante, porque aqui a gente tem pessoas que têm formações diferentes, né, que trabalham de forma diferente, mas que parece que levam ao mesmo ponto, para onde a gente quer ir. Parece que a gente quer ir para o mesmo lugar, né? E uma coisa que eu queria deixar, para quem não pegou o Rubens desde o começo, essa disciplina no CCMN, hoje ela já está toda montada, já tem uma série de coisas, a gente está querendo melhorar, até porque eu acho que isso é importante, né? Cada período que você oferece aquela disciplina, você vai ter o retorno dos estudantes, de quem participou, e isso pode ajudar a melhorar. Mas no começo, isso não faz tanto tempo, porque foi em 2018, quando eu entrei lá no CCMN, em julho de 2018, foi muito complicado a gente conversar com as pessoas para um centro de ciências, matemáticas e da natureza aceitar uma disciplina como essa, com esse formato. Então, hoje, para a gente, que a gente está aqui, parece que é fácil. Como é difícil a gente mudar, principalmente porque, como o Rubens falou no começo da fala dele, não é um centro onde você tem filosofia, ou religião, ou espiritualidade, você está no centro de ciências. Então, até vou falar, né, quando a Marta entrou, que ela foi lá para o CCMN, teve todo um trabalho muito cuidadoso para ser aceita, porque ela tem uma formação totalmente diferente das pessoas que estão ali.
E a gente hoje também tem o programa de História da Ciência, das Técnicas e Epistemologia, que ele foi mudando com o tempo, mas que também para o professor Filgueiras, né, colocar esse curso esse curso lá no CCMN, né, envolvendo a química, a matemática, a COP, também o CT, foi muito complicado no início. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente está com uma estrutura que hoje, não faz nem tanto tempo, né, 2 anos e pouco, a gente começou a discutir nesse mês, no CCMN, até em função do ensino remoto, nós começamos a discutir por que a gente está tendo tanta evasão dos estudantes, tanta desistência, todos os problemas que nós temos na graduação. Por que o aluno começa um curso e vai embora? Por que a universidade deixa de ser aquele atrativo que a pessoa quer se formar de qualquer jeito? Não, simplesmente o pessoal abandona. Isso está acontecendo demais. Eu tenho os dados de evasão, né? Os estudantes em alguns cursos chega a 45%. É muito alto. A evasão é muito alta. E o que eu notei nessa discussão, eu tenho feito, as reuniões têm sido à noite, porque a gente chama todos os coordenadores de graduação, cada um tem um horário, a gente dá aula à noite também no CCMN, as nossas aulas vão de 6h30 na parte da noite até 10 horas da noite, porque a gente tem os cursos noturnos no CCMN. E aí o pessoal preferiu que as nossas reuniões fossem assim de até 7h30, 8 horas da noite. E aí o que eu achei interessante, amanhã nós vamos ter a terceira reunião à noite. E os coordenadores começaram a perceber que eles precisavam de uma disciplina, porque muitos não sabem que essa disciplina está no CCMN. Muitos coordenadores que hoje estão pensando nisso, eles nem se deram o trabalho ainda de saber que tem uma disciplina como essa e a gente quer divulgar mais. Então, acho que esse trabalho também é para isso. E eles disseram, olha, a gente precisa de uma disciplina que discuta diferentes aspectos da ciência, da espiritualidade, logo no início do curso, de todos esses alunos, porque eles acham que uma disciplina assim pode fazer com que o aluno se sinta acolhido na universidade, quando ele entra. Ele não vai entrar direto numa aula de química, de cálculo, física, que é o que realmente afasta. Então, acho que esse trabalho também é para isso. Quando eu penso assim, quando a gente faz de coração, às vezes os caminhos vão aparecendo sem que a gente perceba, sem que a gente force a barra, né? Porque não é fácil, eu sei que não é fácil reunir, o Rubens tem as atividades dele, eu também hoje, desde cedo, com atividades, reuniões e aulas também, mas a gente está aqui porque a gente acredita. Então, esse trabalho que a gente tem feito, que a gente está fazendo, acho que é para isso também, para a gente mudar a universidade. A universidade, como está hoje, ela vai morrer, ela não vai segurar, porque não, hoje, como você falou, o Mário falou, o aluno não tem paciência para assistir um vídeo de 2 horas. Tem tantas técnicas novas, tantas coisas acontecendo, que a gente tem que mostrar para ele um outro caminho que ele não conhece. Eu acho que essa disciplina tem essa característica, por ter pessoas tão diferentes, por ter pessoas que acreditam naquilo que elas estão fazendo. E o sacrifício, né, o sacro ofício de estar aqui hoje, de estar conversando e ouvindo colegas, sabendo, ouvindo as diferenças, respeitando as falas de cada um, acho que isso pode ser uma coisa até maior do que a gente imagina. Eu nem falei dessa disciplina ainda, mas amanhã, como a gente vai fazer um congresso, depois eu posso até, se vocês tiverem interesse, um congresso para discutir o que a gente quer para a graduação a partir do ano que vem, porque a pandemia também trouxe uma série de problemas e trouxe também algumas soluções. Essa pandemia, a gente tem que aproveitar ao máximo essa experiência que a gente teve, não foi por acaso. E a gente vai fazer um congresso, possivelmente em novembro, onde nós vamos discutir vários aspectos relacionados à graduação, e eu tenho certeza que essa disciplina vai ser vai ser um dos pontos dessa discussão, de como que a gente pode acolher o nosso estudante logo que ele chega na universidade. Não aquele acolhimento, assim, às vezes fútil, né, de você fazer tudo que o aluno quer, não é isso.
A gente tem que ter uma discussão muito sincera, muito clara, é um acolhimento verdadeiro, né, de coração. E isso a gente quer fazer de fato. Então, às vezes a gente não sabe, né, por que a gente começa a fazer algum trabalho e por que esses resultados, às vezes, eles vão aparecendo sem que a gente imagine o porquê. Eu senti isso na última reunião, até comentei rapidamente com o Rubens. Rubens, eles estão pedindo uma disciplina igual a essa, que a gente já está oferecendo, que muitos nem sabem que existe. Porque no CCS, né, no Centro de Ciências da Saúde, às vezes é mais fácil, mas também, só para terminar, não vou me alongar muito. Ontem eu estava ouvindo uma reunião, uma entrevista na CBN, que às vezes eu cozinho com o rádio ligado, que é a hora que eu tenho para ouvir alguma notícia, o tempo, o trânsito, e passou uma entrevista da doutora da Pasternak, que está fazendo muito sucesso, né, por causa dessa questão da pandemia, e ela trabalha com a área de biotecnologia, e o jornalista, o Milton Jung, perguntou para ela, né, o que ela acreditava na ciência. Ela falou assim, já que ninguém consegue mudar os hábitos, então a ciência tem que dar uma ajuda nisso. Eu sou totalmente contrária a isso, sabe? Porque eles estavam falando na questão da natureza, do meio ambiente, que está numa situação terrível no mundo todo, de várias catástrofes que estão acontecendo. Então, como a biotecnologia poderia ajudar a recuperar o meio ambiente? E aí ela falou isso, eu não acredito nessa ciência, eu acho essa ciência egoísta. Se a ciência não vem junto com a questão da mudança de hábitos, não é ciência. E acho que isso é um pouco da proposta, né? Porque é só pegar a gente essa situação agora. Não adianta só se vacinar se você não usar máscara, não usar álcool em gel, não tiver o distanciamento social. Então, não é só a ciência que resolve, depende da gente também. Senão, a gente não teria esse problema todo no meio ambiente, que é justamente causado pelas ações do homem, né? As ações antrópicas. Então, queria dizer isso, que às vezes a gente está começando esse trabalho, eu tenho certeza que a gente vai encontrar um melhor caminho para a gente seguir, né? E ter isso aqui como uma disciplina modelo para toda a universidade. Muito aberta, assim, para interação, principalmente quando, lá em 2014, na própria UFRJ, a gente começou a trabalhar melhor os projetos de extensão. Eles já existiam, mas não tinham o mesmo valor que o ensino, a pesquisa, e hoje eles têm. Então, essa interação que está acontecendo aqui com a gente acontece em vários níveis, até principalmente na pós-graduação, na graduação nem tanto. Mas, por exemplo, eu estava participando de um projeto que eu nem estou muito inserida agora por causa do tempo, que era com uma organização, né, chamada Choca, que fala de empreendedorismo social. E a gente montou uma disciplina com a discussão com esse pessoal externo, a gente montou uma disciplina de empreendedorismo para pós-graduação. Então, e foi assim, a partir das ideias que vieram de fora, tanto que também virou um projeto de extensão. Então, isso está muito mais aberto agora na universidade do que há alguns anos, sabe? Essa questão de ser professor ou não, acho que a universidade está dando mais valor para as experiências que estão acontecendo fora dos seus muros, porque é isso que está enriquecendo a universidade. O Mário, que está lá no CCMN, sabe quanta gente diferente a gente recebe, e as pessoas elas acabam interagindo e colaborando de alguma forma para melhorar a qualidade dos nossos cursos, dos nossos programas de pós-graduação. Então, é muito diferente do que era há alguns anos, sabe? Só para falar isso. Dar palpite todo mundo pode. E a universidade está descobrindo formas de dar voz, né? Ela vai se modificar. Por exemplo, tem talentos dentro da universidade em outra função. Vamos dizer, imagina, o professor Mário, né? É professor, mas ele está como servidor em uma outra função, né? Eu só queria dizer que a gente não pode esquecer que no CCMN, a Alexandrina também abriu alguns caminhos, sabe por quê? O Mário sabe disso. Quando ela foi para lá e precisava de um espaço que fosse mais harmonioso, que a gente construiu aquela sala,
eu tive que convencer o pessoal do almoxarifado que a gente ia dividir o almoxarifado ao meio, porque a sala da Alexandrina foi uma parte do almoxarifado. E muito tempo eles ficaram falando, professora, a gente precisa do almoxarifado. Eu falei, não tem dinheiro para comprar para encher esse almoxarifado. Vamos fazer um espaço que todos possam usar. Então, acho que hoje eles aceitam um pouco melhor. Então, pode reclamar ainda, né, Mari? Mas eu acho que eles aceitam porque eles viram que o espaço está sendo usado, não só para as aulas dessa disciplina, mas para as aulas do Mário, para as práticas lá da Alexandrina, do tratamento, da Rayane. Então, e está beneficiando a comunidade como um todo, né? Então, acho que é importante falar de como tudo começou quando a gente foi para lá, todas essas mudanças. Vamos mudar o espaço, preparar o ambiente para receber essas coisas diferentes. Então, eu vou parar de gravar para a gente já poder encerrar a reunião de hoje. Agradecer muito a presença de todos, espero que tenha ficado claro. A gente vai conversando pelo WhatsApp, qualquer coisa, né? Tchau, boa noite, obrigada. Bom, Tchau, boa noite, Ana Márcia, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, Fernando. Boa noite, Tchau, Mário. Tudo de bom. Boa Estou noite. parando de gravar. Boa noite. Bom, Um abraço. Tchau, a todos. Outro. Ô, Cássio.